Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui presentes junto comigo nessa última live do ano de 2021. Essa live é uma coletânea de vários autores, de vários trabalhos que eu venho estudando sobre mudança no estilo de vida. Essa live é dedicada aos meus pacientes e a todos vocês principalmente. É dedicada para ajudá-los a realmente mudar o estilo de vida. Essa live hoje é dedicada a todas as pessoas que se esforçam, que tentam sim realizar os sonhos, mudar aquilo que precisa ser mudado na vida, mas enfrenta grandes dificuldades. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica integrativa. Medicina integrativa estuda o ser humano de forma holística. E o que é isso? Medicina integrativa estuda você, entende você dentro de um contexto bioquímico, social e psíquico. Por que isso é tão importante? Por que entender o ser humano de forma holística é tão importante para a medicina integrativa? É porque cada ser humano é único e tem vivências únicas. E as doenças, elas vêm de um desequilíbrio dessas vivências. É para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a caminharem melhor. Bom, vou cumprimentar um pouquinho quem está chegando, que é sempre gostoso. Olá, Isabela, Eliane, Liliane, Leandra, muito obrigada. Marisa, Cirlei, Isabela, Bruna, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos falar sobre gatilhos mentais. Por que você faz o que você faz? Então vamos deixar de fazer promessas. Vamos começar a realizar as promessas. Não, vamos deixar de só fazer promessas. Promessas são importantes. Promessas, elas são a base de uma realização. Mas entre prometer e realizar, existe uma distância quase infinita. Bom, vamos falar sobre o inimigo interno. Vamos falar de lutas internas. A história da humanidade, ela é recheada de guerras, de lutas, de conflitos. E não só no meio externo isso iria existir, mas também dentro de nós. É sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Vou falar para vocês uma palavrinha muito importante, acredito que vai ajudar muitas pessoas mesmo. Por isso, se você ainda não compartilhou essa live, ainda dá tempo. Só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e manda para as pessoas que você gosta. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, acesse em algum lugar aqui em cima ou algum lugar aqui embaixo o nosso site, os nossos canais de comunicação. Compartilhe conosco as suas dúvidas, sugiram temas para as próximas lives. Isso nos incentiva muito a continuar o nosso trabalho. Bom, a palavra de ordem se chama resistência. Tá? Existe algo, uma força interna muito grande que bloqueia a realização dos nossos sonhos, que nos bloqueiam de maneira geral. Vamos conhecer esse inimigo? Porque conhecendo o inimigo, a gente aprende muito. Bom, a resistência é um inimigo interno. A resistência, ela não é culpa dos outros. Existe a resistência, a dificuldade em realizar projetos é algo interno na maioria das vezes. E ela tem algumas características bem interessantes. Acredito que muitos de vocês vão se identificar com essas características. Característica número 1, ela é impessoal. Ou seja, a resistência, aquela
força que te bloqueia, ela é impessoal, ela não está muito preocupada com você, ela só existe. A resistência é impessoal e ela é universal. Todo ser humano tem resistência para realizar as tarefas que precisam ser realizadas, para fazer as mudanças que precisam ser feitas para alcançar o sucesso. Então, ela é universal e ela é impessoal. A segunda característica da resistência é que ela nunca dorme. A resistência sempre vai estar lá. Faça chuva ou faça sol, você sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Basta você ter uma ideia, algo que vai fazer você evoluir como ser humano, profissionalmente, que a resistência vai atacar cruelmente. Ela não descansa, você acorda com aquela resistência, você sabe que precisa fazer, mas é só, por exemplo, pegar a dieta e o telefone vai tocar, a televisão vai passar um programa que você gosta, a campainha vai ligar, a sua mente vai desviar você daquela necessidade de fazer aquela tarefa. Então, por isso que é tão comum, quando a gente não pode comer doce, vem aquela vontade irresistível de comer doce. Essa é a resistência. Esse é o inimigo interno. Mas a boa notícia é que tem solução para isso. Então, ela é universal, ela é impessoal e ela não dorme, ela não vai te dar trégua. A resistência, ela joga para ganhar. Então, essa resistência interna, essa força, ela vai jogar para ganhar. Vai jogar para ganhar do seu sonho de melhorar, de resolver aquela questão na sua vida. Aí vem a próxima característica da resistência, que a resistência, ela segue um único caminho, de baixo para cima. Quanto mais você quer crescer, quanto mais você quer mudar o estilo de vida, maior vai ser a resistência. Mas uma dica de ouro: quanto maior a resistência sobre um tema específico, mais aquele tema vai mudar a sua vida. Olha que bacana, olha que delícia. Todas as vezes que você tem uma grande ideia, aquela ideia que você sabe que vai mudar a sua vida, e a resistência vem com força no seu caminhar. E muitos dos meus pacientes sabem que no início a dieta funciona muito bem, vai super direitinho, mas chega um ponto que a resistência pega firme, ela vai te sabotar, ela vai querer te boicotar. É aí que você precisa ficar mais firme ainda. É aí que você precisa vencer a resistência. Porque quanto maior a resistência, mais aquilo vai fazer diferença na sua vida, mais aquilo vai ser importante para você. A resistência, ela é alimentada pelo medo, é a outra característica da resistência. E aí, quanto maior o medo, maior as pessoas, mais a resistência vai existir na sua vida. Medo de ser feliz, medo de se relacionar, viver um amor verdadeiro, medo de ter sucesso, medo de emagrecer, medo. E o medo existe, e o medo é uma característica de pessoas inteligentes. O medo deve ser encarado como uma característica, como uma virtude da prudência, e não algo que vai parar a sua vida. Muda o conceito do medo dentro de você, saiba
que o medo foi feito para que você realize os sonhos de forma prudente, devagar e sempre, de forma planejada. Como dizem aqui em Minas Gerais, um olho aberto e outro fechado. Não encare o seu medo como algo determinante, como um muro na sua vida. Passe a enxergar o medo como um aliado como algo de planejamento que você vai vencer a resistência, que é alimentada na maioria das vezes pelo medo. A resistência é mais forte na linha de chegada. Quando você está quase chegando lá, quando você está quase pegando o troféu, quando você está quase rompendo a faixa de chegada, a resistência vai estar em nível hard. Aí que ela vai querer te boicotar mesmo, aí que ela vai querer parar. Gente, a resistência é uma característica animal. A resistência é uma personalidade irracional. É um lado irracional do ser humano. E entender essa falta de razão como um instinto animal resolve metade dos problemas. O que é um instinto animal? O instinto animal é um instinto de sobrevivência e de procriação. Vou usar um exemplo que parece fora do contexto, mas talvez isso some na sua vida em outro sentido também. É como a célula cancerígena. Essa falta de razão, esse instinto animal, a célula cancerígena, ela tem de sobra. O que ela quer? Ela quer simplesmente sobreviver no meio que é muito ruim para ela e ela quer reproduzir. É só isso que a célula cancerígena quer. É o nosso instinto animal. Apenas procriar e apenas sobreviver. E a resistência, ela tem essa característica animal. Ela vai aparecer na sua vida e ela vai aparecer fortemente quando você estiver na linha de chegada, quando você estiver prestes a ser vitorioso nos seus processos. Então, mais uma vez fica a dica de ouro. Quando você já estiver exausto, já estiver desistindo, aí que você deve vencer a resistência. Você deve contornar. Primeiramente, identifique isso como a sua resistência interna. Só de identificar que é uma resistência interna, você já, vou continuar no caminho, vou continuar perseverando. E se a resistência não tivesse, mas tem solução. E a prova disso, né, se ela não tivesse solução, mas ela tem solução. E a prova disso são os grandes projetos da humanidade, são as lindas sinfonias, são os grandes edifícios, são os maravilhosos hospitais que salvam vidas, são os grandes obesos que conseguem perder 150 quilos, por exemplo. Essas pessoas venceram a resistência, elas contornaram a resistência interior. Uma característica muito interessante da resistência é que ela atrai aliados. A resistência recruta aliados. E quem são esses aliados? São as pessoas que não conseguiram vencer a resistência. São aquelas pessoas que foram abatidas pela resistência. Elas foram abatidas pela autossabotagem. E hoje, de forma muito interessante, uma paciente me disse uma coisa que vem muito a calhar na live de hoje. Disse: doutora Márcia, eu acho que eu vou começar a dieta depois que eu entrar de férias,
Porque uma vez eu fiz uma dieta sem glúten e todo mundo ficou me olhando torto. As pessoas começaram a me criticar, elas começaram a falar, nossa, você está estranha, você está diferente. Gente, é a característica de pessoas com alto nível de resistência. Basta você anunciar que vai emagrecer. Eu estou fazendo um tratamento lá na Integrativa para emagrecer. Milhares de sabotadores vão aparecer na sua vida. Escreva o que eu estou falando. 90% das vezes eu consigo identificar qual o elemento sabotador externo na vida dos meus pacientes. Eu consigo saber nitidamente quem é que vai atrapalhar o projeto daquela pessoa. Porque vencer a resistência, mostrar que você está vencendo a sua resistência, potencializa o fracasso alheio. Você dizer que não vai beber, que você não vai comer glúten numa festa de confraternização, por exemplo, não, obrigada, não, valeu, eu tô de dieta. Você vai ouvir necessariamente, que é isso? A vida é uma só. Cuidado, viu? Isso vai te fazer mal. Eu vi uma reportagem que glúten faz falta pra gente, faz bem pra saúde. Se refrigerante fosse tão ruim assim, as pessoas já estavam todas mortas. Vocês vão ouvir isso, mas não permitam que a resistência do outro barre os seus projetos de vida. Não permita que a resistência do outro aumente a sua resistência interna. Bom, resistência e procrastinação. Chegou a hora da procrastinação. Gente, para mim, a procrastinação é o argumento mais inteligente da resistência. Sabe por quê? A procrastinação, ela não vai falar para você que você nunca vai conseguir. Você nunca vai abrir o seu próprio negócio. Você nunca vai emagrecer. Não, a procrastinação vai falar, sabe o quê? Amanhã você faz. Eu não sei se sexta-feira é dia de começar a fazer dieta. Eu acho que eu não vou abrir, não vou aumentar o meu negócio não. Eu acho que eu não vou expandir a minha loja não, porque tá um ano tão estranho. Eu ouvi falar que a bolsa vai cair e que fulano de tal resolveu mexer na loja dele nessa época e a loja quebrou. Isso não é verdade, isso não existe. Em épocas de crise, pessoas maravilhosas prosperam ainda mais. Em processos de doença, pessoas maravilhosas vencem a doença, vencem o câncer e passam a viver muito melhor. Elas buscam estratégia para vencer essa resistência. Elas buscam aliados que contornam a resistência. Elas buscam aliados que venceram a resistência. Elas se espelham em pessoas vencedoras. Elas focam em pessoas que tinham tudo para dar errado. Elas focam em pessoas que tinham tudo para estarem falidas, mas elas venceram a resistência. Elas simplesmente seguiram em frente. Elas tiveram força para vencer a resistência. E a melhor forma para vencer a procrastinação, eu vou falar para vocês, é dar o exemplo. É ajudar alguém na mesma condição que a sua. Se posicione de forma reta, de forma positiva e descubra alguém perto de você que está vivenciando o mesmo problema. Dê aula para aquela pessoa sobre mudança do estilo de vida. Dê aula para aquela pessoa como levantar o próprio negócio. Ajude aquela pessoa a crescer. Automaticamente você entra
numa zona de raciocínio de resolução. Você passa a ter uma mente executora. Ter uma mente que executa é um dos grandes segredos para vencer a resistência. E com exemplo, a gente vence a nossa resistência interna. Resistência e problemas. Basta você colocar uma meta. Está chegando o final do ano, né? Nós estamos em dezembro do ano 2021, época que as pessoas fazem muitas promessas. Elas escrevem nos caderninhos, né? Quem não tem o caderninho de sonhos, ela escreve nos caderninhos sonhos para que elas juram que vão realizar. E aí vem uma enxurrada de problemas. É a lei de Murphy escrita. Quando você decide fazer uma dieta, você vai ganhar torta, bombom, você vai ser convidado para todas as festas que você sempre sonhou em ser convidado. O seu parceiro ou a sua parceira vai pedir pizza. Resistência e problemas andam juntas. Mas aí você sabe que andam juntas e fica firme. Identifica que aquilo é um problema. Identifica o mimimi. Qual o seu mimimi? Qual a desculpa que você está arrumando naquela situação para não seguir com seus sonhos? E a resistência pode vir disfarçada em razão, em lógica. Talvez essa seja a maior força da resistência. Antes eu achava que a maior força da resistência fosse a procrastinação. Não, a procrastinação é uma grande força da resistência. O medo é uma grande força. Mas para mim, a que mais derruba é a razão. A falsa razão, a razão da resistência. Ah, será? Será que é verdade? Será que isso que a doutora Márcia me passou é verdade? Ah, não sei não. Aí você começa a criar toda uma lógica para justificar o seu medo, a sua resistência, a sua autossabotagem. Então, se você perceber uma lógica, uma falsa lógica, uma lógica relacionada à resistência, não barra aquele processo, muda a chavinha. Por exemplo, hoje eu vivi uma forte resistência. Hoje é quinta-feira, véspera de Natal. A minha resistência interna falou assim, falou o tempo todo, desde quando eu saí do consultório. Eu saí do consultório às 18 horas, 18h30, e eu pus o pé no carro, a resistência começou a falar comigo. O quê? Não vai ter ninguém naquela live. Márcia, véspera de Natal, quem vai assistir live da Integrative? Olha a resistência interna. Eu com um compromisso firmado comigo mesma. Porque quando eu estou aqui, em primeiro lugar, eu estou com compromisso comigo mesma. Porque o fato de eu ter esse compromisso com vocês me faz atualizar, me faz estudar mais sobre aquele tema que eu vivi durante a semana. E aí, põe o pé no carro, vem a resistência interna. Ah, tá chovendo? Quer apostar que a internet vai cair? Ó, se eu fosse você, anunciava que essa live foi adiada para a próxima semana. Porque vai que você vai estar fazendo a live, Márcia, e a internet cai. Gente, imediatamente eu identifiquei essa autossabotagem, imediatamente eu identifiquei que era a minha resistência, e sabe o que eu fiz? Só vim. Estou aqui com vocês. Estou me sentindo muito realizada de ter vencido essa resistência. Porque mais forte do que a energia da resistência
é a energia, a alegria de vencer a resistência. Sabe aquela tentação na sua vida? Aquela tentação de não estudar, aquela tentação de olhar a mensagem no WhatsApp quando você está conversando com alguém? Eu te garanto que se você vencer aquela tentação de dormir depois das 11 horas, dormir depois da meia-noite, se você vencer, você vai amar, você vai se sentir bem melhor do que se você tivesse dado trégua, se você tivesse acreditado nessa resistência interna. Então a resistência existe para todo mundo, isso aí é uma coisa universal. Uma coisa muito interessante também é a resistência e a automedicação. Basta um médico que você escolheu a dedo, você estudou sobre aquele médico, você viu as lives dele, você entrou no Instagram pessoal dele, viu que é uma pessoa que se identifica com você, você marca a consulta e aí o médico te passa uma lista de coisas necessárias para você fazer. Inclusive, te passa uma lista de medicamentos ou nutracêuticos para você tomar. Começa a resistência. Pelo amor de Deus, eu não vou tomar essa mão cheia de remédio. Que é isso? Doutora Márcia tá doida. Doutor Anderson tá doido. Me passar esse tanto de cápsula. Doutora Bianca, duvido que ela tome esse tanto de cápsula. Doutora Bruna, muito menos. Resistência. Uma mão de cápsula de suplemento corresponde a 2 maçãs, por exemplo, uma maçã de qualidade, uma maçã orgânica. Qualquer um de nós come 2 maçãs com maior facilidade. Por que é que vai ficar criando resistência em fazer um bem para você mesmo? A explicação é a bendita da resistência, a bendita da autossabotagem. E autossabotagem e resistência e automedicação, ela está atrelada às falsas, às pseudo-doenças que a sociedade, o mundo tem inventado cada vez mais. Muitos pacientes me perguntam, doutora Márcia, mas afinal o que eu tenho? Eu fico pensando, né? Qual resposta que eu dou para aquela pessoa? Eu sei que ela gostaria de ter um diagnóstico. Eu tenho uma artrite, eu tenho uma artrose, eu tenho depressão. Mas na minha cabeça, isso não faz sentido. Não faz sentido eu rotular um paciente com uma síndrome, uma característica, você tem depressão. Não, você não tem depressão. Você está em um estado de desequilíbrio, onde a serotonina, onde as ondas elétricas cerebrais estão desalinhadas. Você está numa condição que você está carente de você mesmo. Muitas vezes isso dá trabalho. É muito melhor você rotular um paciente, você tem depressão, do que você explicar para ele que isso é fruto de um desequilíbrio maior. A maioria das vezes, uma pessoa deprimida, ela está vazia de si mesma. A maioria das vezes, uma pessoa deprimida teve inúmeras resistências em relação ao seu sonho. Uma pessoa deprimida se perdeu no caminho. Uma pessoa deprimida, ela está carente de si mesma. Então, o marketing moderno, o marketing da doença, vai rotular você em uma síndrome. Ele vai te induzir à automedicação. Inclusive, tem uma frase até muito célebre em Nova York, que fala que crie uma síndrome que eu venderei a cura. A gente vê isso toda hora. É a síndrome do ninho vazio, autismo, déficit de atenção em adultos com autismo e burnout e síndrome do ninho vazio. Criam-se nomes. Eu não estou dizendo que não existe.
existe. Só que cada vez mais o ser humano é fragmentado. Uma pessoa que tem síndrome de burnout, por exemplo, ela tem muito mais desequilíbrio bioquímico, ela tem uma relação muito ruim com o ambiente de trabalho dela, do que um rótulo. Ela não tem uma síndrome de burnout, ela está num quadro de burnout. Ela não é diabética, ela está diabética na maioria das vezes. Então, essas pseudodoenças aí, essas pseudodoenças criadas pelo mercado sujo da medicina, vão induzir a automedicação. A automedicação é um tipo de resistência. A resistência é a razão, né? Como eu disse lá atrás, a razão é o braço direito da resistência. A racionalização, a lógica de não fazer o que tem que ser feito é o braço direito da resistência. Mas afinal, doutora Márcia, qual a solução para isso? Eu me identifiquei em tudo, eu quero ficar livre disso. Bom, a boa notícia é que boa parte da resistência, da incapacidade de vencer a resistência, melhor falando, é um desequilíbrio bioquímico. Porque muitas pessoas conseguem vencer a resistência interna de uma forma até tranquila e outras têm que se esforçar tanto tem que quebrar a cara várias vezes para vencer a resistência. Primeiro fator, desequilíbrio hormonal. A pessoa que tem seus hormônios em dia, a pessoa que tem os hormônios equilibrados, ela tem mais força para vencer a resistência. Quanto menos hormônios uma pessoa tem, mais fraca ela fica diante da resistência. Então há que se corrigir os seus hormônios, há que se corrigir a sua tireoide. Uma pessoa com mau funcionamento tireoidiano, ela é vencida bravamente pela resistência. Ela não vai fazer a caminhada, ela não vai fazer dieta, porque ela tem um desequilíbrio hormonal, ela tem um desequilíbrio bioquímico. Outro desequilíbrio bioquímico importante, a falta das vitaminas do complexo B de bola. Os pacientes bariátricos, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica e tira uma parte do estômago, a parte do estômago responsável pela absorção da vitamina B12, B, as vitaminas B em geral, ela é retirada do corpo. Ou seja, nunca mais aquela pessoa vai ter uma absorção satisfatória das vitaminas do complexo B, a não ser que ela faça suplementação e suplementação específica. Suplementação injetável em primeiro lugar, em segundo lugar, sublingual. Quem é meu paciente sabe que cada vez mais a nossa tendência é iniciar um tratamento com as terapias injetáveis. É melhorar rapidamente esse corpo para que esse corpo possa ajudar a mente. Eu tenho para mim cada vez mais que melhore seu corpo, melhore sua mente. Não dá para seguir o caminho que você quer seguir todo bagunçado bioquimicamente, todo inflamado, todo inchado, todo prostrado, sem energia. Há que se resolver primeiro a questão bioquímica, para depois seguir o caminho para vencer essa resistência. As vitaminas do complexo B de bola, a teanina, magnésio taurado, magnésio glicina, o ácido alfa-lipóico, o óleo de coco, o óleo de coco. O óleo de coco é riquíssimo em TCM. TCM é uma substância maravilhosa para o cérebro, para dar energia para o cérebro. Óleo de coco tapia a vontade de comer doce. Olha que fantástico. E aí a sua resistência agora
vai falar com você: ah, mas eu ouvi falar que óleo de coco entope veia. Gente, se entupisse, eu não estava trazendo isso aqui para vocês. Vocês estão num espaço de ciência. Vocês estão dentro de um mundo digital que é integrativo e recheado de ciência, recheada de bons resultados, recheado de pessoas que vencem a resistência interna e a resistência dos outros o tempo todo. Eu represento milhares de médicos pelo mundo afora que vencem a resistência interna o tempo todo. Eu represento milhares de médicos desse mundo que fazem medicina pela medicina, que é a arte da cura. A má qualidade do sono também causa desequilíbrio de neurotransmissores. A maior causa de procrastinação é falta de sono de qualidade. Você reduz muito a sua procrastinação se você tomar uma simples melatonina. Então, melatonina te ajuda a continuar no caminho. E eu poderia aqui enumerar milhares de substâncias boas para você vencer a sua resistência interna. Mas o nosso tempo é curto. Fica a mensagem para vocês que existe uma força muito, muito grande que vai te boicotar, que vai impedir você de realizar os sonhos agora em 2022. Vença essa resistência. Lembre daquele pacto que você fez com você mesmo. Esse pacto que você fez com você mesmo vai fazer você subir o degrau da vida. Vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza disso. Vai fazer você estar mais próspero no ano que vem. Identifique essa resistência. Lute contra ela com as armas que eu apresentei para você nessa live. E saiba, se a resistência está vencendo você, procura a gente para que a gente possa te ajudar bioquimicamente, para que a gente possa te dar vitaminas e minerais para você ser feliz, para você realizar seus sonhos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter sido útil na vida de vocês verdadeiramente. É para isso que eu vivo, para ser útil na vida daquelas pessoas que confiam a vida a mim. É por isso que eu faço medicina. Eu faço medicina para salvar vidas. Um excelente final de ano para todos vocês. Não sabotem a vida. Resistam aos elementos sabotadores aí em sua volta. Um grande abraço. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Muito amor, muita paz no coração de vocês. Um grande abraço e até o próximo ano. Se Deus quiser, tudo de bom para vocês.